Barulho ensurdecedor. 68 mil pessoas no Maracanã prendem a respiração. A bola está na marca do pênalti. É a final da Copa do Brasil de 2022. Flamengo e Corinthians empatam em 1-1 no agregado. A decisão vai para as penalidades. O relógio marca 0h20 do segundo tempo da prorrogação. Rodinei já tinha acabado de fazer o gol que levou a decisão para os pênaltis. Agora, nas cobranças, o Flamengo converteu as 4 primeiras. O Corinthians perdeu 2. Está na mão dele. Rodinei caminha para a bola. A mesma torcida que, anos antes, pedia a cabeça dele, agora grita seu nome como um mantra. Ele coloca a bola na cal, respira fundo e corre. O chute é seco, rasteiro, no canto esquerdo. Cássio nem se mexe. Gol! O Maracanã explode. Rodinei sai correndo, arranca a camisa, é engolido pelos companheiros. O homem que por anos foi chamado de Rodifeio, que virou meme, que sofreu campanha para ser mandado embora, agora decide o título mais importante da carreira no clube que o massacrou. A pergunta que fica é: como um jogador que era visto só como piada, como mais resenha do que futebol, conseguiu se reinventar a ponto de ser o herói de uma final de Copa do Brasil, ganhar Libertadores e depois se tornar campeão europeu e ídolo na Grécia? Como se vira uma chave dessas depois dos 30 anos de idade? Essa não é só a história do Rodinei. É a história de um Flamengo que testa seus jogadores até o limite. É a prova de que, quando um jogador sobrevive à pressão de 42 milhões de torcedores, ele está pronto para qualquer coisa. E o mais curioso, Rodinei venceu na Europa, ganhou o título inédito para o Olympiacos, mas até hoje ele diz que nada, absolutamente nada, se compara ao que viveu em 2022 com a camisa do Flamengo. Agora, para entender como essa virada aconteceu, a gente precisa voltar para uma cidade pequena no interior de São Paulo, onde um menino perdeu pai, mãe e avô antes mesmo de calçar a primeira chuteira. Rodinei nasceu em 1992, em Tatuí, interior de São Paulo, mas a vida não deu trégua para ele. O pai morreu antes mesmo de Rodinei nascer. Ele nunca conheceu o rosto do próprio pai. A mãe faleceu em 2002, quando Rodinei tinha 10 anos de idade, vítima de um tumor cerebral. 3 anos depois, em 2005, a avó que o criou também morreu. Rodinei tinha 13 anos e já tinha perdido as 3 figuras mais importantes da sua vida. Foi onde eu pensei que desabou tudo. Ele contou anos depois. Sem pai, sem mãe, sem avó, Rodinei e a irmã foram morar com um tio. Mas a situação só piorou. O tio tinha envolvimento com drogas. Começou a tirar coisas de casa para vender. Rodinei e a irmã passaram fome. Muitas vezes, não tinham nada para comer. Na adolescência, Rodinei fazia visitas estratégicas a casas de amigos. Não era só social, era questão de sobrevivência. Ele sabia que, chegando na hora certa, conseguia um lanche, um prato de comida. Ele chegou a pedir comida em supermercados. O futebol era a única rota de fuga. E ele começou nas categorias de base do Avaí, em Santa Catarina. Mas mesmo no clube, a coisa não engrenou de primeira. A carreira de Rodinei começou a passos lentos. Ele foi revelado pelo Avaí, mas foi pouco aproveitado. A maior parte do tempo de contrato foi passada em empréstimos. O destino dele quase mudou em 2012, quando o Corinthians convidou ele para integrar o time sub-20. Um clube gigante, estrutura de ponta. Mas a passagem foi curta e dolorosa. Rodinei ficou marcado no elenco corintiano por não levar o futebol a sério. Mas o que aconteceu depois, ninguém esperava. Depois de uma passagem sem brilho pelo craque em 2013, Rodinei foi parar no Penapolense em 2014. E ali a chave começou a girar. Foi no modesto time do interior paulista que Rodinei chamou a atenção do Brasil. O Penapolense fez uma campanha histórica no Campeonato Paulista daquele ano.
Nas quartas de final, eliminou o São Paulo, em pleno Morumbi, com Rodinei se destacando como um lateral de força, velocidade e personalidade. Dali, ele foi para a Ponte Preta, onde passou 2 temporadas completas. Em Campinas, Rodinei começou a entender que o futebol exigia mais do que talento. Foi na Ponte que a carreira começou a decolar, junto com o amadurecimento pessoal. O Flamengo, atento, contratou ele em 2016. Aos 24 anos, Rodinei chegava ao maior clube do Brasil. Mas ele não fazia ideia do que o esperava. E então veio o momento que mudou tudo. Só que, no começo, a mudança foi para pior. Rodinei chegou ao Flamengo com um sorriso no rosto e personalidade de sobra. Mas o que era carisma fora de campo, dentro de campo virava munição para a crítica. Ele próprio reconhece. Muitas pessoas confundem as coisas, acham que eu só quero brincar. Mas meu trabalho, eu sempre estou levando a sério. Os números da primeira passagem não foram ruins. Ele foi campeão carioca em 2017 e 2019. Participou do elenco campeão brasileiro de 2019. Mas a torcida não perdoava os erros. O apelido Rodifeio pegou. Nas redes sociais, toda falha virava meme. O ponto mais baixo veio em 2018. Flamengo enfrentou o Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores. Rodinei foi titular. O Flamengo perdeu e foi eliminado. A torcida explodiu. Rodinei foi apontado como um dos vilões da eliminação e virou alvo de uma campanha nas redes sociais que pedia a sua saída do clube. A pressão era tão grande que o Flamengo decidiu emprestá-lo. Em 2020, Rodinei foi mandado para o Internacional. Lá, ele recuperou a confiança e marcou o gol que classificou o Inter para as quartas de final da Copa do Brasil. Rodinei voltou ao Flamengo em 2021, mas ainda carregava o estigma, até que algo fundamental aconteceu. Imagina só você ser perseguido pela torcida do seu próprio clube, ser chamado de piada, e de repente ver um dos maiores ídolos da história do clube te estender a mão. Foi isso que aconteceu. Davi Luiz chegou ao Flamengo em 2021 e se tornou uma espécie de padrinho de Rodinei. O zagueiro, campeão de tudo na Europa, viu no lateral um potencial que ninguém mais enxergava. O que o David fazia comigo? De sermos os primeiros a chegar no CT do Flamengo. A gente chegava às 7 horas da manhã, quando não tinha ninguém. O treino era às 9 horas, às 10 horas, mas a gente chegava 2 ou 3 horas antes do treino, para começar a fazer academia, para se preparar. Rodinei, que sempre teve o físico como diferencial, deu um salto. Ele ganhou massa muscular, resistência e passou a entender o jogo de forma tática como nunca antes. O próprio Rodinei explica. Muitos jogadores brasileiros que vêm da comunidade amam jogar futebol, mas não entendem realmente o que é o futebol. Não entendem o posicionamento, como fazer um plano de jogo. Eu era assim. 2022 chegou, e foi o ano em que tudo mudou. Sob o comando de Dorival Júnior, Rodinei virou o titular absoluto. Ele não era mais o jogador esforçado que quebrava o galho. Era peça-chave do time. Na final da Libertadores de 2022, contra o Atlético Paranaense, Rodinei foi titular e jogou os 90 minutos. O Flamengo venceu por 1-0. Rodinei era campeão da América como protagonista, mas o ápice ainda estava por vir. Mas o futebol, que é generoso, também reserva sustos. Aqui, a gente não vai falar de uma queda real. Porque, na verdade, a queda de Rodinei foi justamente o que o impulsionou. A grande virada de chave da história dele é que ele caiu várias vezes durante anos, e foi justamente no fundo do poço que ele encontrou forças para subir. Depois do ano mágico de 2022, Rodinei tomou a decisão mais corajosa da carreira. Aos 30 anos de idade, ele aceitou a proposta do Olympiacos, da Grécia. Eu sempre brincava com meus amigos que estava todo mundo indo para a Europa,
A janela abria para todo mundo, e a minha estava sempre fechada. Então, quando o trem passou, eu falei: vou entrar agora, aproveitar essa oportunidade e vou embora. Aos 30 anos, quando a maioria dos laterais já está consolidado na Europa ou voltando para o Brasil, Rodinei estava apenas começando sua aventura europeia. E não foi fácil. Língua nova, cultura nova, clima novo. O que eu mais me preocupava era o frio, porque eu nunca fui muito fã. Mas quando cheguei em Atenas, vi que o frio lá é 13, 14 graus. Mas Rodinei se adaptou como sempre fez. E o que aconteceu em maio de 2024 entrou para a história do futebol grego. Em 29 de maio de 2024, o Olympiacos enfrentou a Fiorentina na final da Conference League, em Atenas. O estádio lotado, a atmosfera de jogo grande. Aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Kayabi marcou o gol do título. 1-0. Rodinei jogou os 120 minutos. O Olympiacos conquistou o primeiro título europeu da sua história, exatamente no ano em que o clube completou 100 anos. Rodinei virou ídolo instantâneo. A torcida grega o apelidou de Trelos, louco em grego. Eles falam: Rod, Trelos, você é louco. Mas eles sabem que é um louco apaixonado, que quando entra em campo dá a vida. Hoje, com 33 anos, Rodinei tem contrato com o Olympiacos até 2027. Na temporada 2024-2025, ele atuou em 45 partidas, com 4 gols e 13 assistências. Números de ponta para um lateral. Recentemente, em entrevista ao 365 Scores em junho de 2025, ele falou sobre o Flamengo. Creio que para sempre vai ficar na história aquele último pênalti. Mas a minha vida eu penso dia após dia. Tenho contrato com o Olympiacos por mais 2 anos. Se um dia tiver que voltar para o Flamengo, um pouco mais velho, vai ser. Rodinei saiu do Brasil como meme e voltou como ídolo. Mas a pergunta que fica é: será que a torcida do Flamengo, hoje, o considera ídolo? Ele mesmo prefere não cravar. Eu não falo para os meus amigos, para as pessoas, que eu sou um ídolo do Flamengo. Deixo para eles decidirem o que é um ídolo para eles. A história de Rodinei não é sobre futebol. É sobre resiliência. É sobre um menino que perdeu pai, mãe e avó, passou fome, foi rejeitado, virou piada e conseguiu dar a volta por cima. Não com golpe de sorte, mas com trabalho. Chegando antes de todo mundo no CT, estudando o jogo, aprendendo tática aos 30 anos de idade. Ele resume bem: sempre vale a pena. A gente sabe as pancadas que a gente tomou nas costas, muita negatividade, energia ruim, muito xingamento. E a gente dar a volta por cima vale muito a pena. Essa é uma daquelas histórias de futebol que mostram como o esporte pode transformar vidas. E se você gosta dessas curiosidades de futebol sobre jogadores que superaram tudo para vencer, eu tenho certeza que esse vídeo foi para você. Deixa nos comentários: para você, o Rodinei é ídolo do Flamengo? O que pesa mais? Os memes e críticas do passado ou os títulos e o gol de pênalti em 2022? Eu quero muito saber a sua opinião. E se você curtiu conhecer essas histórias de futebol que ninguém te conta, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda semana tem mais uma curiosidade de futebol que vai surpreender você.